Olá meninas, eu me chamo Maíra Bulos e eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz com essa oportunidade que a Elaine está me dando de estar dando essa experiência, de dividir um pouco da minha história com meninas que compartilham do mesmo sonho que é ser Miss. Bom, atualmente eu represento o estado do Rio de Janeiro no Miss Brasil Supranational, mas eu quero dizer para vocês que a minha caminhada até aqui não foi nem um pouco fácil. Bom, a minha vontade de ser Miss surgiu muito antes de que eu tivesse uma noção mesmo do que era esse meio. Eu, desde criança, minha mãe me dava dinheiro para comprar bala, eu ia na papelaria e comprava cartolina e fazia uma coroa, fazia uma faixa, escrevia Miss com o nome da minha cidade e levava para a escola para poder brincar de concurso de Miss. Meu primeiro contato com os concursos de beleza foi quando eu tinha 6 anos. Eu estudava numa escola que realizava concurso das meninas, tanto das mais novinhas, até as mais velhas, as mulheres. E quando eu soube que iam ter inscrições para participar desse concurso, eu quis muito participar. E eu fui pedir para minha mãe e para minha avó naquela época, mas infelizmente eu não tive a oportunidade de participar, porque naquela época a situação da minha família era bem complicada. Então, pra gente conseguir participar, tinha que vender um número X de ingressos e, infelizmente, era um dinheiro que faria falta na minha família e até mesmo para poder comprar roupa para eu poder desfilar. Então, infelizmente, naquela oportunidade eu não tive a chance de realizar meu sonho, que era desfilar, que era participar de concurso. E também eu sempre fui muito protegida pela minha avó. Ela não queria que eu participasse, porque toda vez que a gente participa de alguma coisa, perder é uma consequência. E ela achava que eu era muito nova, que eu não estava preparada para ter essa experiência, né? E de fato, hoje em dia, eu acredito que realmente naquela época eu não estava pronta, mas naquela época eu não via isso como vocês veem, como algo sério, como algo que vai levar vocês a algum lugar. Naquela época eu só queria me divertir e eu acho que é isso que a gente sempre tem que ter em mente. A gente tem que entrar para se divertir e esperar sempre o melhor, né? Bom, o tempo passou e eu, que sempre fui muito magra, eu era uma vareta, eu era muito alta para as crianças da minha idade, eu era até mais alta que os meninos, eu era bem magrinha, muito magra. E não era por falta de comida, porque eu me lembro de comer direitinho, e eu comia comida, não comia porcaria, eu me alimentava até melhor do que eu me alimento hoje em dia. Mas a minha avó via minha magreza e ficava horrorizada, porque pra gente mais velha, quanto mais gordinho, mais saúde você tinha. E a gente sabe que hoje em dia que isso não é verdade, né? Que a obesidade ela traz realmente consequências para a vida de uma pessoa. Mas então ela resolveu fazer o quê? Ela resolveu tacar remédio para engordar em mim, escondido da minha mãe, escondido do meu pai. Então, em consequência, meu apetite foi aumentando cada vez mais, até que chegou uma hora que ficou fora de controle. Porque assim como a gente se acostuma a comer pouco, a gente também se acostuma a comer muito. E acostuma a sanar todas as nossas ansiedades na comida. Então, se eu tava triste eu comia, se eu tava feliz eu comia, se eu tava ansiosa com alguma coisa eu comia. Resumindo, eu comia o dia inteiro. Então, como já era de se esperar, aos 12, 13 anos eu cheguei quase a 90 quilos. A minha sorte é que naquela época eu era bem alta. Eu parei de crescer cedo, mas naquela época eu era bem mais alta do que as crianças da minha idade. Então não aparentava que eu era tão gordinha. Mas imagine uma criança de 12 anos pesando quase 90 quilos.
né? E era muito complicado pra mim, porque era difícil achar roupa que me servisse, porque você não vai achar roupa para uma menina de 12 anos, porque você não espera que uma menina de 12 anos vá pesar quase 100 quilos. Então as roupas que eu achava sempre eram de mulheres mais velhas. Eu tinha muita dificuldade para encontrar calça jeans. Eu lembro que 46, 48 não me servia. E eu queria muito sair daquela. Eu me olhava no espelho, eu via que por trás daquilo tudo eu era uma mulher bonita. Mas eu precisava de ajuda. E eu já havia tentado com vários nutricionistas, mas eu nunca conseguia seguir a dieta. Eu tentei tomar vários remédios para emagrecer, mas eu perdia uns 5 quilos, depois voltava a engordar tudo de novo. E foi uma fase bem complicada para mim, porque infelizmente naquela época ainda não havia toda essa informação que a gente tem hoje sobre bullying, né? Então eu cheguei a penar um pouquinho na minha adolescência. Eu ouvia muitos insultos e eu cheguei a, na época, parar de fazer catecismo porque eu não aguentava mais ouvir as crianças de brincadeira comigo. Eu lembro que eu também tinha os caninos bem longos e meu... Desculpa, gente. E meu cabelo, ele era curtinho aqui e como ele é cacheado, ele armava, parecia um abajur. E eu usava óculos de grau muito forte porque eu tenho 7 graus de miopia, mas eu era muito nova naquela época para usar lente de contato. Então eu era completamente fora dos padrões. E eu ficava muito chateada porque eu sabia que eu era uma pessoa boa. E as pessoas, elas se afastavam de mim unicamente por causa da minha aparência. Chegou uma época que eu não saía mais de casa. Eu não tinha vontade nem de ver as minhas amigas, porque eu recebia brincadeiras até da parte delas mesmo. Eu lembro que duas meninas chegaram pra mim e falaram: nossa, Maíra, você dá medo porque você parece um armário. Você é grande e é larga, parece um armário, dá medo. E ninguém quer ouvir dos outros que você dá medo, né? Então, eu acho que o marco na minha vida, o marco pra minha mudança, foi realmente a minha mãe. Porque eu já não saía mais de casa, eu ficava muito no escuro, porque eu não via saída pra minha vida. Eu achava que eu ia ficar gorda o resto da vida, eu ia continuar perdendo a minha adolescência, eu ia chegar na fase adulta também sem muitas expectativas, e eu tava entrando num buraco e eu não via saída. Então eu lembro até hoje que a minha mãe, ela chegou pra mim no quarto e disse que a partir do dia seguinte eu começaria a caminhar com ela. E tava cortado lá em casa isso de janta, biscoito, essas coisas. No começo, gente, eu tenho que confessar que eu não levei muita fé no que a minha mãe estava me falando. Né? Porque eu já havia tentado tomar remédio, já havia ido no nutricionista e nada tinha adiantado. Então ela foi, tirou todas as minhas medidas, anotou no caderninho que eu guardo até hoje e me levou para o mundo da atividade física. E ela ia caminhando na frente, eu ia atrás, emburrada, praticamente marchando. Só que, para minha surpresa, ao fim de uma semana, eu já havia perdido 2 quilos, sem fazer dieta, sem fazer nada. E isso me empolgou bastante. E a partir daí, eu fui buscando uma alimentação mais saudável, eu fui buscando realmente mudar os meus hábitos alimentares. E eu não precisei de médico, eu não precisei me privar daquilo que eu gostava, eu só precisei mesmo era reduzir aquilo que eu comia. E o resultado veio depois de muito esforço, muito trabalho duro. De 90 quilos, eu fui para 52 quilos. Isso em 1 ano e meio, mais ou menos. E foi muito bom porque eu descobri em mim uma autoestima que há muito tempo eu não via. Eu não usava brinco, eu não arrumava meu cabelo, eu não usava maquiagem, eu quase não tinha roupas
Pra falar a verdade, eu tinha muita vergonha do meu corpo, tanto que quando eu ia pra aula de inglês podia estar um calor de 40 graus. Lá fora que eu ia de blusa de manga, porque eu tinha vergonha dos meus braços. E até mesmo eu lembro que eu tinha duas blusas de sair, elas eram iguais. Eram duas camisas polo. Era uma azul claro e uma laranja. E um bermudão, que era o único que me servia. Então, pra mim, sair pra comprar roupa, quando eu entrei na calça 42, foi a maior alegria da minha vida, porque eu me sentia super magra. E foi realmente uma vitória muito grande na minha vida, porque eu descobri onde a gente chega quando a gente tem força de vontade. Mas não foi fácil, né? Eu lembro que para as pessoas levarem a sério, para as pessoas acreditarem que uma grande mudança estava por vir, foi muito difícil. Eu lembro que eu levava sanduíche natural para a escola e as minhas amigas roubavam recheio, saía correndo e eu tinha que comer pão puro, né? Mas na verdade a gente tem mesmo que ter um objetivo, ir de pouco a pouco, degrau por degrau, um dia após o outro, e ter fé em nós mesmos, porque se a gente não acreditar na gente, a gente não chega a lugar nenhum. E graças a Deus eu sempre tive e cada vez mais eu tenho pessoas na minha vida que acreditam em mim. E por elas acreditarem em mim, eu tenho mais força para acreditar em mim também. Mas mesmo que todo mundo duvide da sua capacidade, você, por mais triste que esteja, ou por mais que a vida te mostre o contrário, você tem que permanecer firme nos seus objetivos. Porque a maior parte das coisas que nós desejamos depende de nós mesmos. Bom, aquele concurso que eu queria participar quando eu era criança, assim que eu emagreci eu voltei e participei dele. Eu não ganhei, eu era muito tímida, eu morria de vergonha quando percebia que as pessoas estavam olhando pra mim. Mas eu vi a escola toda torcendo por mim, gente que eu nunca vi na vida, sabe? Foi muito bom ver todo mundo torcendo por mim. Até aquelas pessoas que muitas das vezes tentaram me colocar pra baixo. Eu vi elas de pé, me aplaudindo. E pra mim foi uma felicidade imensa. Bom, mas eu participei desse concurso e deixei pra lá. Eu não sabia como chegar aos concursos de Miss, porque eu moro numa cidade muito pequena e então para eu ter acesso a essas coisas era realmente muito difícil. Então, só um minutinho, tô com a garganta um pouco seca. Então, com 17 anos eu fui ao Rio, a Niterói, para poder tentar entrar numa agência de modelo. Fomos eu e uma amiga minha. E assim que o dono da agência olhou pra mim, ele virou e falou assim: olha, ontem nós acabamos de coroar a Miss da sua cidade vizinha. Você tem um rosto de Miss, eu acho que você deveria investir nisso. E eu voltei pra casa assim, meu Deus, será mesmo que é pra mim? Porque pra mim Misses eram mulheres lindas, maravilhosas, inalcançáveis. Eu era uma menina. E naquele mesmo ano eu tinha assistido o meu primeiro concurso de Miss, que foi o Miss Universo 2007, do qual a Natália Guimarães ficou em segundo lugar. E eu achava aquela mulher, acho até hoje, a mulher mais linda que eu já tinha visto na minha vida, e não me conformava com o resultado. E a partir dali eu comecei a acompanhar na internet mais ativamente os concursos de Miss. Mas mesmo assim, eu achava que não tinha nada a ver comigo. Então, voltei pra casa aquele dia da agência pensando no assunto. E pensando como eu poderia fazer pra conseguir ser Miss. Porque eu lembrava da sensação de estar no palco e eu queria muito voltar. Eu queria tentar de novo, com mais calma, mais experiente. Então, um mês depois, os meus sonhos eles foram interrompidos. Porque eu descobri que eu estava com uma doença que,
estava fazendo com que eu perdesse a minha visão do olho direito. Eu vi meu mundo desabar. Eu era uma menina de 17 anos, com a vida toda pela frente. E eu imaginei que pra mim meu sonho iria acabar ali. Porque eram muito grandes as chances de eu perder a visão. Mas, de novo, a minha força foi a minha mãe, a minha família e vários desconhecidos que se colocaram no lugar da minha família, se colocaram no meu lugar e começaram a orar por mim. Tanto que a minha cirurgia foi um sucesso, que o médico acha que foi um milagre, porque devido ao avanço que muito rápido que meu caso estava tendo, eram muito grandes as chances da cirurgia não dar certo. Tanto que eu tinha uma quantidade de vítreo, que era o que estava causando a minha cegueira, que tomava mais da metade do meu globo ocular. E quando ele foi me operar, todo esse vítreo tinha sumido. Isso em questão de uma semana. Mas eu não me arrependo de nada disso, porque essa situação na minha vida fez com que eu descobrisse de novo a minha força, a força que a gente ganha quando a gente tem uma família do lado. E eu descobri que Deus, ele olha pelos seus. Então eu passei 3 meses da minha vida deitada numa cama, no escuro, sem travesseiro, sem poder mudar de posição. 3 meses de barriga pra cima, sem travesseiro, sem trocar de posição. Mas isso me deu uma força imensa até hoje, porque se eu superei isso, se a vida cada vez mais foi colocando adversidades no meu caminho e eu fui superando cada uma delas, é porque com certeza eu sei que algo muito bom está esperando por mim lá na frente. Então, passando isso, eu cheguei a procurar a organização do Miss Rio de Janeiro, que me falou que na minha cidade eu teria que ver com a prefeitura para poder participar de concurso de Miss, porque não existia concurso, era por indicação. Então, tinha um problema, porque a taxa de inscrição era R$12 mil. E de onde eu ia tirar R$12 mil? Eu não tenho R$12 mil. Eu não tinha naquela época, eu não tenho agora. Então eu vi meus sonhos indo por água abaixo. Mas eu não desisti. Então, 1 ano depois, essa coordenadora veio até a minha cidade e a gente marcou de ter uma conversa para eu participar do concurso daquele ano, porque eu queria muito. E ela foi muito gentil comigo, me apontou os meus pontos fortes e os meus pontos fracos que eu deveria estar trabalhando. E eu fiquei toda empolgada, fiquei muito feliz, porque era a minha chance de realizar meu sonho. Mas, infelizmente, existem pessoas que, ao mesmo tempo que existem pessoas que querem ver a gente bem, que querem colocar a gente pra cima, também existem muitas pessoas que não gostam de ver a gente feliz. Então, uma pessoa naquele dia chegou pra mim, naquele evento onde a gente se encontrou, e disse: eles não querem você como Miss. Você nunca vai ser Miss. E eu voltei pra casa aquele dia chorando muito. E a minha mãe, ela sentou do meu lado e falou comigo: olha, já parou pra pensar que essas pessoas estão tão preocupadas com você, talvez porque elas têm um pouco de medo de você? Então, olha, realmente não vai esse ano. Se prepara, trabalha, junta dinheiro, melhora no que você puder, no que tiver ao seu alcance. Eu nunca te apoiei nesse sonho, mas eu tô vendo o quanto é importante pra você. Então, corre atrás. Acredita no seu sonho e vai. E eu fiz o que a minha mãe mandou. Eu me preparei, eu juntei dinheiro. Tudo que eu ganhava, eu ficava com R$50 só do meu salário. E o resto eu guardava num fundo para poder me preparar para o concurso. Então, no ano seguinte, em 2012, novamente a coordenadora do Rio entrou em contato comigo e falou que pela primeira vez iria acontecer o concurso na minha cidade.
que levaria ao Miss Rio de Janeiro. E eu fiquei muito feliz por ter essa oportunidade de participar, mas eu pensei, poxa, será que eu tô preparada? Será que é agora? Né? Eu ficava achando que era melhor esperar, que eu ainda não estava pronta. Mas mesmo assim eu resolvi participar para ver como é que era. Pelo menos eu ia ver como funcionava, e se não fosse dessa vez eu tentaria de novo. Né? Eu passava muito tempo assistindo concursos de mix. Então, eu pegava o pano de prato e saía, achando que era canga, desfilando pela casa. Acho que todo mundo que gosta de concurso de mix acaba fazendo um pouco isso. Então, eu me inscrevi no concurso. E, de novo, mais um obstáculo se colocou no meu caminho. Eu namorava na época há 6 anos. E meu namorado, ele sempre quis que eu buscasse outras coisas na minha vida, outros objetivos. Quero focar no meu trabalho, nos meus estudos, porque Miss não é futuro pra ninguém. Eu lembro que a gente assistia concurso de Miss juntos, e ele me falava, um dia eu vou estar aí. E ele falava, amor, olha essas mulheres, quer dizer, são mulherões, são magras, são lindas, e você é uma menina, e não tem chance, né, em outras palavras. Mas então, assim que eu fiz a minha inscrição, ele falou pra mim que eu tinha que escolher entre ele e o concurso. E eu fiquei entre ele e o maior sonho da minha vida. Então eu resolvi optar por ele. Mas eu fiquei muito chateada, muito triste. E todo mundo me ligava e falava, Maíra, você não vai participar? Vai, é seu sonho. A minha chefe me ligou. Uma das meninas que iria participar do concurso também trabalhava comigo, e ela tava, assim, muito triste porque eu não ia participar. Porque ela viu o quanto eu era apaixonada por isso. E que era a minha chance. E que se eu abrisse mão disso agora, talvez eu não tivesse outra chance. Então, o que eu fiz? Eu pedi pra Deus um sinal. Ficava com o amor da minha vida ou corria atrás dos meus sonhos? Então, no dia do concurso, pela manhã, eu acordei e fui pra casa do meu namorado. Eu cheguei, ele tava dormindo, ele fazia 0 hora, e de repente meu celular tocou. E era a minha amiga, que colocou a coordenadora do Rio de Janeiro no telefone, e ela me falou, Maíra, se você abrir mão do seu sonho agora, você vai culpá-lo pelo resto da sua vida. E você vai ser uma pessoa infeliz, vai ser uma pessoa frustrada. Então, vem, pega um táxi, vem pra cá agora, a gente tá ensaiando, dá tempo de você participar. E eu, mas meu Deus, eu nem escolhi vestido ainda pra participar, nem fiz os ajustes. Ela, não, a gente dá um jeito, vem pra cá. Aí eu fiquei assim, daquele jeito, minha sogra olhou pra minha cara e falou, Maíra, vai, eu me entendo com ele. E eu fui. E sabem aquele sinal de Deus que eu havia pedido? A minha operadora nunca funcionou onde meu namorado mora. Então, o sinal que eu recebi foi um sinal de telefone. Eu vi o meu telefone tocar onde ele nunca tocou, pra me chamar, pra que eu fosse correr atrás dos meus sonhos. Eu cheguei lá sem maquiagem, de cabelo todo bagunçado, mas nos ensaios eu tava me dedicando tanto, porque eu me sentia naqueles vídeos que eu assistia, eu me sentia aquelas mulheres que eu via, e existiam candidatas muito fortes. Mas na noite final eu consegui brilhar. E eu fui eleita Miss naquele dia. Eu lembro que a minha avó, ela estava na plateia. Ela nunca quis muito que eu participasse, porque ela tinha medo que eu me chateasse se eu perdesse. E ela falou que foi o maior orgulho dela, porque ela sempre assistia ao concurso desde criança. Ela falou que quando ela me viu sentada ali, sendo coroada, tinha manto, tinha trono, tinha tudo isso. Ela falou que lembrou da Maria Ieda Vargas, que foi uma brasileira que foi Miss Universo. E eu fiquei muito feliz por isso. Todos os jurados, a maior parte deles, eles eram de fora.
Mas mesmo assim, logo após o resultado do concurso, eu tive que ouvir de muitas pessoas que eu ganhei porque meu pai havia sido vereador há uns anos atrás. Quer dizer, ninguém viu todo o esforço, ninguém viu minha paixão, ninguém via aquilo que eu estava buscando. Eu acordava todos os sábados 4 horas da manhã para poder estar no Rio cedo, porque eu fazia curso para poder ser Miss. Chegava em casa às vezes 6 horas da tarde, sem nada no estômago, morrendo de sono, morrendo de fome e apagava. Quer dizer, vai ter muita gente que vai se levantar contra vocês e falar que vocês não são merecedoras daquilo que vocês têm conseguido na vida. Mas só vocês, só quem ama vocês, só quem convive com vocês sabe da luta diária que foi pra vocês estarem aí hoje. Foi pra eu estar aqui hoje. Então eu me preparei da melhor forma que eu podia. Foi uma preparação bem cara, eu trabalhava muito e eu não tinha recursos, mas a prefeitura também não ajudou, mas eu fui recebendo uma doação daqui, uma doação dali e eu consegui me preparar para o concurso. Eu perdi praticamente 10 quilos para participar, porque eu queria estar magra e meu corpo é mais curvilíneo, só faço o estilo mais boazuda, mas para participar de concurso eu sempre tô magra, tento manter meu peso 54, 52 quilos. E cheguei e quando eu tava na semana de preparação, quando saíram os Hot Picks, né, que são quando mostram quem são as candidatas favoritas, eu sempre tava no top 5. E eu acho que na votação da Band, se eu não me engano, eu tava em primeiro lugar nas votações. Bom, infelizmente eu não ganhei aquele ano. Foi um ano bem conturbado no mês de janeiro. Mas eu sabia que não era a minha hora. Eu sabia que aquilo era uma experiência, que eu iria aprender muito. Mas eu sabia que eu estava muito crua ainda. Eu era uma menina de interior, eu era um patinho feio. E eu saí daquele concurso me sentindo uma mulher. Eu me descobri uma mulher. Foi realmente um divisor de águas na minha vida, muito importante. E mudou a minha relação com o mundo. A forma que eu me vejo, a forma que as pessoas me veem. E o meu namorado, bom, ele... Depois daquele concurso ele viu que eu ganhei e eu acho até que ele passou a me admirar mais depois daquilo. Porque se a gente não lutar pelos nossos sonhos, quem vai lutar? Então nunca desistam do sonho de vocês por nada nem por ninguém. Porque depois você vai ter que responder isso unicamente para sua consciência. E eu acho que o maior medo que eu tenho na minha vida é de chegar lá na frente e ser uma pessoa frustrada. É algo que eu não quero pra mim. Bom, então, quando eu saí daquele concurso, eu já não queria mais ser Miss da minha cidade. Eu queria levar no peito o nome do meu estado. Eu queria participar de um grande concurso nacional. Então, o que eu fiz? Eu me inscrevi em vários outros concursos menores para que eu pudesse crescer, para que eu pudesse adquirir experiência. Em um ano e meio que eu tô nesse mundo, eu já tenho 6 títulos. Sendo que um deles, o que eu mais me orgulho, o que eu realmente tô muito feliz por ter, é a faixa de Miss Rio de Janeiro Supranational, que é um grande concurso com grandes candidatas, com uma equipe incrível, que tem bastante experiência com Misses. Então, ter chegado nesse nível, nesse patamar, é uma das maiores vitórias que eu tive na minha vida. Porque vitoriosa não é aquela que vence as outras. Vitorioso é aquele que vence a si mesmo, seus medos, as suas limitações. E cada uma das minhas limitações eu fui vencendo uma a uma. Sabe, ainda tem muito que melhorar. Mas eu tenho certeza que eu sou uma pessoa esforçada e que esse é o meu sonho. Então eu vou lutar por ele. E uma dica que eu tenho pra vocês
é que se não for dessa vez, porque só uma vai ganhar. Se vocês acreditam em vocês, se é isso que vocês querem, lutem, batalhem, corram, vão em frente, não só para concurso de Miss. Eu não sei se vocês querem fazer uma faculdade de medicina, eu não sei se vocês querem ser cantoras ou serem esportistas, eu não sei o que vocês querem para a vida de vocês, mas descubram e vão atrás, porque uma das melhores coisas que eu tive e que eu tenho na minha vida é realização pessoal. Isso dinheiro no mundo compra. Porque, vou ser sincera, eu não ganho um centavo sendo Miss. Ser Miss, na verdade, é bem caro. Mas eu posso dizer que a realização que eu sinto por estar vendo meus sonhos se desabrochando bem em frente aos meus olhos, quando eu imaginava que muitas vezes estava tudo perdido, é impagável, é incrível. E sabem aquela moça que eu vi no meu primeiro concurso, que eu assisti? Natália Guimarães. Ano passado eu tive a oportunidade de vê-la falando sobre mim em uma entrevista. Quando que eu ia imaginar que aquela mulher linda, maravilhosa, que é um espelho para mim, um exemplo, estaria falando de mim, falando que conhecia a minha história, conhecia a minha luta. Naquele momento eu respirei fundo, eu chorei, eu saí gritando, porque foi realmente a maior sensação de dever cumprido da minha vida, sabe? E perder faz parte. Vocês caíram muito antes de aprender a andar, porque vocês acham que com a vida ia ser diferente. Então, mesmo que só uma vença, não se desanimem e deem sempre o seu melhor. Nunca saia de algum lugar sem a sensação de que você deu tudo de si. Porque você pode achar que não, mas as pessoas observam vocês. E foi participando de um concurso menor que eu fui chamada para esse concurso. Uma das juradas era a Rose Grácio, e ela tem muitos anos de experiência em concurso de Miss. E ela me convidou para participar desse concurso que eu tô agora. E quando eu descobri, ela me falou que ela só foi ser jurada desse concurso porque a organização estava de olho em mim para poder representar o Rio de Janeiro. Então eu fui lá, dei o meu melhor e meu esforço foi recompensado. Hoje eu cheguei onde eu queria chegar. E, pra ser sincera, eu gosto tanto desse mundo que eu tenho 23 anos, mas eu só vou parar quando a minha idade me permitir. Não permitir mais que eu participe. Bom, garotas, então é isso. Quem quiser me conhecer um pouquinho mais, pode me adicionar no Facebook. É só procurar no Facebook da Elaine. E quem quiser conhecer essa história com um pouco mais de detalhes, é só entrar no blog Tudo Miss e digitar meu nome, que vai ter a minha história lá com todos os detalhes. Olha, boa sorte pra vocês. Que vença... Não diria que vença melhor, porque todas vocês já são guerreiras de terem chegado onde vocês chegaram. Mas todas vocês são vencedoras. Não é melhor que vai vencer, é que brilhar mais. Então lembrem-se disso, sorriam muito, se divirtam, porque eu tenho certeza que desse jeito o brilho de vocês nunca vai se apagar. E eu desejo para vocês tudo de bom. E desejo muitos sonhos realizados na vida de vocês. E se arrisquem, se joguem, se atrevam a viver os sonhos de vocês. Elaine, você é minha diva. Gosto muito de você. Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui hoje contando um pouco da minha história. Um beijo. Tô louca pra saber o resultado. E até mais, meninas. Tchauzinho.